O Câmara hoje convidou o cientista político Antônio Augusto Queiroz, o Toninho do DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Boa noite, Toninho, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Então, essa crise, ela é uma chuva rápida, passageira ou é uma tempestade que vai durar por algum tempo? Vai depender muito da capacidade de articulação do governo. O governo esticou muito a corda na relação com sua base antes desse período que antecede a eleição. E com esse período pré-eleitoral, ou atenção pré-eleitoral, vamos dizer assim, esse desconforto da base de sustentação se ampliou e levou a essa base a constituir aquele bloco para, a partir dele, dar alguns sustos no governo. Mas, de qualquer maneira, uma articulação que tem vida curta, ela não se projeta no tempo. Senão, já no mês que vem se encerra, no máximo em junho, quando as convenções acontecem, e aí cada parlamentar vai cuidar da sua reeleição ou de apoiar um candidato para sucedê-lo, de modo que a tendência é que o governo veja os erros que cometeu e corrija esses erros, fazendo um diálogo mais respeitoso com sua base. Agora, como é que surgiu essa crise? Onde foi o foco? Pois é, os governos de coalizão têm basicamente 3 recursos de poder para manter a base unida. É compartilhar a gestão, distribuindo cargos, negociar o conteúdo da política pública e liberar recursos do orçamento, por emenda, por liberalidade, por convênio, etc. E nesses 3 pontos a base está insatisfeita. O governo não tem cargo para atender a quantidade de partidos que tem na base, e num período pré-eleitoral há vetos recíprocos, isso é uma dificuldade. Negociar o conteúdo da política pública, se isso implicar em aumento de despesa, num momento sensível que o país vive, com as agências de risco ameaçando rebaixar o país, o governo não vai ceder nesse ponto. E do ponto de vista orçamentário, igualmente, quer dizer, não vai liberar recursos em grande quantidade no momento em que está sendo observado por essas agências com a forte pressão do mercado, no sentido de que não abale as finanças públicas de tal modo a poder cumprir a meta de superávit. Então, é um ambiente muito delicado, muito complicado, que vai exigir do governo muita capacidade de diálogo, muita capacidade de convencimento. Isso só basta, porque se tiver uma relação respeitosa, a base compreende. O que não pode é hostilizar líderes de determinados partidos e deixar de receber ou de dar atenção os parlamentares da base. É frequente ministros viajarem a estados e só levarem os parlamentares do seu partido, ou a presidente viajar para um determinado lugar e não levar os parlamentares daquela região. Isso cria um desconforto muito grande para os parlamentares, eles também querem se sentir valorizados. Então, essencialmente é isso que motivou essa crise ou essa rebelião. Agora, em ano eleitoral, há também questões eleitorais envolvidas nessa crise. Sem dúvida nenhuma. Se nós analisarmos, quem está liderando essa crise são parlamentares de estados em que há conflitos eleitorais fortes, em que a candidatura do PT e do PMDB, só para dar esses exemplos, pode enfraquecer eventualmente um desses partidos. Eu cito, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro. A candidatura do Lindbergh desagrada profundamente o PMDB de lá. Não é por outra razão que o Eduardo Cunha está muito fortemente na linha de defender os interesses do seu partido frente ao governo. Na Bahia, o mesmo episódio. A Fris Vieira Lima, que é um dos vice-líderes, tem defendido lá os interesses do seu partido, cujo candidato é seu irmão, o Gedel Vieira Lima. Né? No Ceará, Danilo Fortes defendendo lá o senador Eunício Oliveira, que disputa com o PROS, partido com o qual o PT se encontra aliado. Enfim, cada um quer cuidar de criar condições para que possa fazer uma disputa em que amplie o máximo possível o seu número de vagas aqui no parlamento. Então, essencialmente, é essa disputa de palanque nos estados que agrava essa crise que eu falei que já vinha de antes, dado o modo pouco respeitoso, vamos dizer assim, com que o governo vinha tratando sua base. Agora, como você falou, na realidade, essa crise deve durar até ali julho, né? São 3 meses, 4 meses no máximo, mas que até lá pode causar grandes prejuízos, né? Caso ela não acabe, né? Exatamente. Nós temos uma situação hoje que a pauta da Câmara está bloqueada por medidas provisórias e projeto de lei em regime de urgência. O governo não irá ceder desse ponto de vista, porque há risco de que a chamada pauta-bomba
seja colocada em votação, e isso traz graves consequências para a política do governo, que é uma política de contenção, uma política de austeridade. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, nós temos as convenções no período de 10 a 30 de junho. Esses períodos parlamentares vão estar fora aqui do parlamento dedicados a isso. Nós temos uma Copa do Mundo até lá. Então, somando todos esses fatores, dificilmente haverá grandes deliberações. Então, o que vai ocorrer é rebeliões temporárias, e o que tem ocorrido efetivamente é mais um recado da base ao governo do que propriamente uma retaliação efetiva. Porque se uma comissão externa, por exemplo, para investigar a relação de funcionários da Petrobras com uma petroleira estrangeira, não é o fim do mundo. Seria grave se criasse uma CPI, aí sim. Convocar ministro também não seria grave. Seria grave, por exemplo, se aprovasse uma proposta, e tem centenas aqui, com impacto forte nas finanças públicas. Isso traria consequências graves para as finanças públicas, para a economia e, em consequência, para o próprio governo. Então, é um ambiente que o governo, com habilidade, com vontade de dialogar, administra essa crise até as convenções. Pode, eventualmente, perder um ou outro partido da base, do ponto de vista de composição, mas isso não irá prejudicar a condição da presidente de ter o maior tempo de televisão. No caso do PMDB, o governo, na minha avaliação, sendo o mais sincero possível, sabe que o partido, na maioria dos estados, não vai defender a presidente. Mas para o PT e para a presidente interessa ter o PMDB porque tem os 4 minutos que são determinantes para uma eleição presidencial. Ok, Toninho, muito obrigada pelas informações aqui no Câmara Hoje. Uma boa noite para você. Boa noite. E mesmo com a crise que atrapalha o andamento das votações na Câmara, foi possível avançar em matérias que há tempos vêm sendo analisadas pelos deputados. Nesta semana, o plenário praticamente concluiu a votação do novo Código de Processo Civil e ainda aprovou a proposta de emenda à Constituição que garante a implantação da Defensoria Pública em todas as unidades jurisdicionais do país. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento do processo conhecido como Mensalão e decidiu absolver o ex-deputado e ex-presidente da Câmara, João Paulo Cunha, do PT, do crime de lavagem de dinheiro. Os ministros do STF concluíram nesta quinta-feira a análise dos chamados embargos infringentes. A parte final do julgamento dos embargos infringentes começou com o voto do relator, ministro Luiz Fux, sobre os recursos apresentados pela defesa do ex-deputado João Paulo Cunha, do PT. O ex-parlamentar ganhou o direito a um novo julgamento em relação a esse crime, porque recebeu 5 votos pela absolvição na fase de fixação das penas no processo do Mensalão em 2012. Ele já cumpre pena no presídio da Papuda pelos crimes de peculato e corrupção passiva. Luiz Fux afirmou que o ex-parlamentar recebeu, por meio de sua mulher, R$50 mil em espécie no Banco Rural em Brasília. O pagamento foi feito pela agência de publicidade SMPIB do operador do Mensalão, Marcos Valério. Na época, João Paulo era presidente da Câmara e, segundo o entendimento do Supremo, recebeu o dinheiro para beneficiar a empresa de Marcos Valério em contratos com a Câmara. Segundo Fux, a SMPIB foi paga por serviços não prestados. O recebimento do dinheiro por debaixo dos panos, como aqui se assentou num dos votos, na clandestinidade, é um mal por si só apto a merecer censura penal autônoma, máxime quando a prática ocorre através do sistema bancário, tal como na hipótese vertente. O combate da lavagem de dinheiro, alerta Oliveira Ascensão, previne o envenenamento de todo o sistema econômico-financeiro. Depois foi a vez do ministro Luiz Roberto Barroso, que apresentou um entendimento diferente. Para ele, o recebimento dos R$50 mil pelo ex-deputado fez parte do crime de corrupção passiva e absolveu João Paulo pelo crime de lavagem de dinheiro. Voto pelo reconhecimento da atipicidade da conduta imputada ao embargante no tocante a este primeiro fundamento. Portanto, quanto ao primeiro fundamento da imputação de lavagem de dinheiro, eu estou considerando que o ato de recebimento da quantia na boca do caixa por interposta pessoa foi
um componente consumativo do crime de corrupção passiva e, portanto, não caracterizador de um novo crime de lavagem de dinheiro. Não foi produzida prova de que o embargante tenha participado na montagem do esquema de lavagem de dinheiro e nem mesmo de que tivesse ciência da origem ilícita dos recursos. A divergência foi seguida pelos ministros Teori Zavascki, Rosa Weber, Dias Toffoli e Marco Aurélio. Por 6-4, João Paulo foi absolvido do crime de lavagem de dinheiro. Com esse resultado, ele se livra do regime fechado. Vai cumprir 6 anos e 4 meses de prisão em regime semiaberto pelos crimes de corrupção passiva e peculato. A condenação pela lavagem de dinheiro lavrada anteriormente o foi por 6-5, por escassa maioria. E hoje, o Supremo Tribunal Federal, arejado com votos de juristas da maior expressão, os ministros Teori Zavascki e Luiz Roberto Barroso, ele reviu a posição anterior e agora João Paulo Cunha foi absolvido. E na sessão de hoje, o Supremo Tribunal Federal também absolveu do crime de lavagem de dinheiro o ex-assessor parlamentar João Cláudio Genu e manteve a condenação do ex-sócio da corretora Bônus Banval, Breno Fischberger. As empresas de telefonia costumam estar entre as campeãs de reclamação nas instituições de proteção ao consumidor. Hoje, um grupo de manifestantes veio até a Câmara protestar contra a má qualidade dos serviços de telefonia no país. Eles foram recebidos pelo deputado Roberto Santiago e pelo presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves. No Brasil, existem mais de 265 milhões de aparelhos celulares ativos, uma média de 1,4 celular por habitante. Mas as 4 maiores operadoras de celular estão entre as 10 empresas que receberam mais reclamações no Procon em 2013. Manifestantes vieram ao Congresso pedir melhorias na qualidade do serviço. O presidente da União Geral dos Trabalhadores liderou a manifestação. As agências reguladoras, que conceitualmente têm um papel fundamental no nosso país, do ponto de vista de realidade, trabalham muito mal, todas elas. A Anatel é uma das piores. Então é por isso que nós estamos aqui protestando para que no Congresso Nacional se crie legislação que regre a forma e a maneira que nós, trabalhadores e a sociedade devem ser tratados. Dessa forma não podemos ser roubados de forma tão assinte e tendo um serviço tão ruim. O deputado Roberto Santiago, do PSD de São Paulo, recebeu os manifestantes. Ele acha que as multas aplicadas às operadoras não são efetivas. Não adianta você estabelecer a multa e não ter um mecanismo eficiente de cobrança dessa multa. Quando uma empresa deixa de recolher os seus impostos, o judiciário vai lá e bloqueia a conta dessas empresas. Quem sabe o caminho pode ser nesse sentido de se elaborar uma legislação onde as empresas sejam multadas e efetivamente paguem essa multa e depois possam recorrer, porque do jeito que está hoje, elas recebem a multa, entram com recurso e essas multas nunca foram pagas e jamais serão pagas. Está aberta ao público aqui na Câmara uma exposição sobre um sério conflito que ainda é pouco lembrado nos livros de história, mas que contribuiu de maneira decisiva para o Brasil ser o país que é hoje. Ocorrida no Piauí, após a proclamação da independência, a Batalha de Genipapo deixou mais de 200 brasileiros mortos, mas evitou a criação de uma espécie de Guiana Portuguesa no Nordeste e garantiu a integridade territorial do país. A administração portuguesa dividia a colônia brasileira em 2 estados, o Brasil ao sul e o Maranhão ao norte, que se relacionava diretamente com Lisboa. Em setembro de 1822, o rei Dom João VI de Portugal aceitou que seu filho Dom Pedro decretasse a independência do Brasil, mas somente da parte sul. Para manter o norte e nordeste como colônia de Portugal, o rei recorre a um experiente militar que combatera Napoleão na Europa, o major-general João José Fidier. Na manhã de 13 de março de 1823, ele enfrenta a resistência de centenas de nordestinos. Mal armados, mais de 200 são mortos pelos canhões portugueses perto do Ribeirão Genipapo, atual município de Campo Maior, no Piauí. Fidier ganhou a batalha, mas perdeu a guerra. Pouco tempo depois, foi derrotado pelas forças brasileiras e preso.
Mais tarde, seria anistiado e devolvido a Lisboa. Enquanto em muitas partes do Brasil a independência foi feita de festas e de flores, no Nordeste, cearenses, piauienses e depois maranhenses também se uniram pela independência do Brasil. Histórias que aconteceram, mas que a história oficial não mostrou em nossos livros, como nós falamos quando nós lemos e aprendemos sobre a história do Brasil. E essa Batalha do Genipapo é uma dessas omissões e nós queremos aqui lançar para o Brasil informações sobre a Batalha do Genipapo. 191 anos depois, o Piauí, que tem a data da batalha lembrada em sua bandeira, ainda aguarda um espaço nos livros escolares para a Batalha do Genipapo. Estamos buscando respeito pela nossa história e o reconhecimento desse importante ato ali, onde foi a única batalha sangrenta que morreu tantas pessoas em prol da nossa liberdade. A divisão do Brasil entre Norte e Sul, adotada pelos portugueses na época colonial, por pouco não aconteceu outra vez, mais recentemente, durante o levante que deu origem ao regime militar. Em um documentário da TV Câmara, que estreia neste sábado, o ex-ministro da Defesa, Valdir Pires, conta que a divisão do território brasileiro estava nos planos dos Estados Unidos se houvesse resistência à derrubada do então presidente João Goulart em 1964. Francisco Valdir Pires de Souza é um político no velho estilo. Idealista, ético, chegou a ministro da Defesa no governo Lula. Hoje, aos 87 anos, é vereador em Salvador. Presenciou os grandes momentos da história brasileira. Nacionalista, participou da campanha do Petróleo é Nosso nos anos 50 e foi líder do governo JK na Câmara. Em 1963, deputado federal pela Bahia, foi chamado por Jango para integrar o seu governo. Quando veio o golpe de 1964, Pires estava no gabinete de crise. A noite de 1º de abril foi dramática. E, em determinado instante, o deputado Totel de Andrade, era o líder do governo na Câmara, entra no Palácio do Planalto, mais ou menos aí por volta de meia-noite, né, 11h30 ou meia-noite, né, correndo. Ele chegou lá, arfando. Ele disse, não, o seguinte, Valdir, eles vão declarar que o presidente da República saiu do país. E aí o Auro Morandrade, como sentiu a coisa, né, já é seríssima, né? O Auro Morandrade disse, não é verdade? O presidente da República abandonou o país, declarou vaga a presidência da República. Você tem a voz de Tancredo Neves, seu filho da puta, você traiu a democracia brasileira. Valdir Pires, assim como a cúpula do governo deposto, fugiu para o exílio no Uruguai. Em conversa com o ex-ministro da Fazenda e das Relações Exteriores, Santiago Dantas, ele tomou conhecimento do plano dos Estados Unidos. Se houvesse resistência do governo Jango, a ideia dos americanos era desembarcar tropas e, juntamente com os militares golpistas, dividir o Brasil em 2 países, um ao sul e outro ao norte e nordeste. Santiago Dantas disse ao presidente João Goulart, disse, olha, quero dar-lhe a informação, presidente, de que a esquadra americana já saiu em direção ao Atlântico Sul e está em marcha para o Equador. O núcleo de pensamento estratégico em relação à América Latina, ele que se venha a dividir o Brasil. De forma, presidente, se o senhor tenha muito cuidado, isso ele me disse, o Santiago Dantas disse para ele, tenha muito cuidado para não haver uma revolução no Brasil nessa fase, porque eles ocuparão, eles prestigiarão, eles darão os recursos militares ao grupo que quiser tomar conta do Brasil, darão os recursos e eles farão, não é, a divisão do Brasil. Farão o Brasil do Norte e o Brasil do Sul. O testemunho dessa história recente está no documentário Valdir, da série Memórias, que a TV Câmara exibe neste sábado, dia 15, às 9 da noite. O documentário Valdir Memórias será repetido nos dias seguintes e estará disponível no site da Câmara gratuitamente para fazer download. O endereço na internet é tv.câmara.leg.br.
Esta edição termina aqui. Amanhã, às 9 horas da noite, tem Panorama, a revista eletrônica da TV Câmara com um resumo do que foi notícia na semana por aqui. Para outras informações, é só acessar a nossa página na internet. A gente encerra com os trabalhos dos fotógrafos da Câmara dos Deputados. Boa noite para você. O Câmara Hoje volta na segunda-feira. Tchau!